Isso. Vamos apresentar. Muito bem, gente. Hoje é a nossa 13ª aula. A gente vai continuar falando de junção PN. Então, é algo que importa para todos vocês, todos os que estão fazendo os seminários. Ai, caiu. Vamos lá. Não quero launch o OBS. O OBS pode ficar aí quietinho. Quem chegou aqui no nosso samba? A Giovana Baratella se juntou ao nosso samba. Não vou, filho. Tenho que dar aula, filho. Calma aí, pessoal. O meu OpenOffice crashou. Ah, tá aqui, ó. Então, pessoal, essa parte de junção PN importa para todos vocês, independente de qual seja que katsu é esse? Professor. Oi. Quando o senhor monta os slides, você monta por esse programa? Eu uso LibreOffice, sim. Bom, eu só uso Windows na marra. Eu odeio Windows. Ah, tá. Eu fiquei com essa dúvida. Eu só uso Windows porque esse computador que eu estou usando agora, eu compartilho com a minha família. E se eu tiro o Windows, eles me batem. Ah, tá. Eu fiquei com Mas essa no dúvida, meu porque computador, precisa de visualização. Mas eu me recuso a comprar o Office, né? E acho que o Office é tão ruim que não vale nem a pena ser pirateado. Eu tô acostumada a usar o Drive mesmo. Nem implementei, mas eu vou de gosto, né, gente? Acho que... sim, totalmente. Deixa eu ver. Era mais uma curiosidade. Obrigada. Por nada. Vamos lá, gente. Bom, então, a nossa 13ª aula, a gente continua falando de junção PN, que, na minha modesta opinião, é uma das descobertas mais importantes da humanidade no que tange a dispositivos eletrônicos. Então, a junção PN é a raiz que está por detrás do transistor, do fotovoltaico, do LED, do laser, dos detectores ópticos. Então, é tudo junção PN. E se vocês entenderem direitinho a junção PN, o resto tudo decorre dela. Então, é útil para os seminários
vocês estão preparando no momento. E vamos lá. Bom, gente, então, continuando na última aula, a gente falou de junção PN, que é a junção de um semicondutor dopado com aceitadores de carga, e, portanto, os portadores majoritários nesse condutor são buracos, que são positivos, por isso a gente chama ele de semicondutor P. E a gente junta esse semicondutor P com o semicondutor N, que é um semicondutor dopado com elementos que doam elétrons livres ao semicondutor. Portanto, os portadores majoritários nesse semicondutor são negativos, são os elétrons, e por isso ele é um semicondutor N. Né? Então, a gente discutiu na última aula, quer dizer, quando você coloca esses semicondutores em contato, a primeira coisa que vai acontecer é um fluxo de elétrons e de buracos, simplesmente por uma questão de diferença de concentração. Então, tem muito elétron de um lado, tem pouco elétron do outro, da mesma forma como se você misturar água salgada com água doce, o sal vai difundir da região que tem água salgada até que ele se espalhe de maneira uniforme por toda a mistura, né? Ou areia, se vocês quiserem, enfim. Imagina que você tem dois recipientes, um com água suja e outro com água limpa. Quando você levanta a barreira que impede esses líquidos de se misturarem, os resíduos, o sal, a areia, o que for, na água suja, vai se difundir pelo lado que tem água limpa até que o sistema fique em equilíbrio, né? Então, a gente chama isso de corrente de difusão. Os elétrons vão migrar de um lado, os buracos vão migrar do outro sentido. E o sistema vai entrar em equilíbrio. Bom, só que quando esses elétrons aqui do lado rosinha começam a migrar para o lado azul, eles vão chegar aqui e vão encontrar um monte de buraco do lado azul que está migrando na direção contrária. Então, esses elétrons e os buracos, eles vão começar a se matar. Eles se aniquilam, né? Recombinação em altíssimas proporções aqui. Então, o que vai acontecer? Os elétrons e os buracos aqui vão morrer. Aí vocês vão falar, professor, tudo bem, mas aí tem mais elétron aqui e tem mais buraco aqui, e eles vão continuar passando e se recombinando infinitamente, né? Só que o que acontece, pessoal, é que quando você dopa um semicondutor, você dopa ele com átomos que são, em princípio, neutros. Então, quando você dopa ele com material doador, os átomos que eram neutros, ao perderem um elétron, eles ficam positivos. E os átomos aceitadores, quando eles aceitam elétrons do semicondutor, eles que eram neutros passam a ficar negativos, né? Então, aqui nessa região, quando você coloca os dois semicondutores em contato, os elétrons e os buracos vão se destruindo, vão se aniquilando, e aí o que vai sobrar vai ser núcleo positivo no lado N e núcleo negativo no lado P. Só que esses núcleos de impurezas, eles são muito menos móveis do que elétrons e buracos. Eles estão basicamente presos ali na rede cristalina. Então, eles não podem se mexer, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Os elétrons que queriam vir aqui da esquerda para a direita, agora, quando eles vão chegando perto, eles vão sentindo o campo negativo que esses núcleos de impureza produzem. Antes,
esses núcleos negativos, eles eram compensados pelos buracos que estavam aqui também. Só que agora os buracos morreram. Então, os outros elétrons que querem vir daqui vão sentir esses núcleos negativos e vão parar de fluir, além dessa linha tracejada aqui que eu coloquei. E de maneira análoga aos buracos que viriam aqui da direita, eles iriam querer penetrar por difusão nessa área rosa, que é a área N. Só que quando eles vão chegando perto, eles começam a sentir esse monte de carga positiva dos núcleos doadores que repelem os buracos, que são essas partículas azuisinhas aqui. Então, os buracos também não vão conseguir passar além desse ponto. Então, nesse momento, vai se formar uma barreira de potencial que impede que buracos viajem da direita para a esquerda e que impede que elétrons viajem da esquerda para a direita. Nesse caso, a junção PN entrou em equilíbrio e agora o fluxo resultante de cargas que eu vou ter passa a ser muito baixinho. Então, essa região aqui, entre essas duas linhas verticais que eu desenhei, a gente chama de zona de depleção, né? Que é um anglicismo meio feio, que vem do inglês deplete. Deplete quer dizer algo como esvaziar. Então, a zona de depleção, a gente usa assim em português, é meio feio, mas você poderia chamar de zona de esvaziamento também, só que existe uma grande chance que ninguém entenda do que você está falando. Então, é melhor falar de zona de depleção que todo mundo entende. Tá claro, pessoal? Tá sim, professor. Tá. Então, a zona de depleção é uma região com baixíssima concentração de portadores livres, ou seja, elétrons e buracos. Portanto, a condutividade elétrica da zona de depleção é semelhante à de um isolante. Após o fluxo inicial de portadores livres, que se recombinam, o sistema entra em equilíbrio e não há mais fluxo líquido de portadores. Significa que, se algum elétron conseguir escapar de um lado, um buraco vai conseguir escapar do outro, eles vão acabar se recombinando de novo. Os doadores imóveis do lado N da zona de depleção criam um campo elétrico que barra o fluxo de carga positiva vindo do lado P. E os átomos aceitadores imóveis do lado P da zona de depleção também vão criar um campo elétrico que vai barrar o fluxo de carga negativa, elétrons, vindo do lado N. Então, essa é a junção neutra em equilíbrio. E eu mostrei para vocês na outra aula esse gifzinho aqui, graciosamente roubado da internet, desse site aqui. Então, num primeiro momento, a corrente de difusão é igual à corrente de deriva, né? Então, aqui mostra que tem o surgimento de uma barreira de potencial, né? Então, o que a gente teria no lado N seriam elétrons tentando penetrar no lado P. Então, a corrente de difusão, a corrente de difusão, ela é dada pela diferença de concentração. Então, eu tenho muito elétron no lado N, pouco elétron no lado P, essa é a corrente de difusão. Só que quando surgem essas cargas aqui, eu vou esperar o GIF reiniciar. Quando surge essa carga positiva e negativa, surge um campo elétrico aqui. O campo elétrico sempre vai do positivo para o negativo. Então, esse campo elétrico, ele favorece o movimento de elétrons do lado P
para o lado N. Só que no lado P tem muito pouco elétron. Né? Então, esse campo elétrico, ele induz a formação de uma corrente que a gente chama de corrente de deriva, né? Que é drift, que se equilibra à corrente de difusão. Então, quando a junção PN estiver em equilíbrio, a corrente de difusão é igual à corrente de deriva, né? E essa aqui mostrando, então, a diferença de potencial, que mostra que os elétrons no lado N estão num potencial mais elevado do que no lado P. Né? Bom, obviamente que quando se forma uma zona de depressão, a zona de depressão vai ser como um todo neutra. Então, a quantidade de cargas positivas que você tem no lado N da zona de depressão vai ser dado pela concentração de doadores no lado N, multiplicado pela largura do lado N, né? Então, aqui eu tenho uma concentração por unidade de área ou por unidade de volume. E isso tem que ser igual à quantidade de carga no lado P da junção PN, que está relacionada à concentração de átomos aceitadores, mais a largura da zona de depressão no lado P. Então, na última aula ainda, a gente viu como calcular o campo elétrico na zona de depressão. Então, a gente usou simplesmente lei de Gauss, né? Então, aqui eu estou considerando que a densidade de aceitadores no lado P é uma constante, NA. Então, eu uso a lei de Gauss, né, que me diz que ρ dividido por epsilon, onde ρ é a densidade de carga, e eu integro isso em dx, né? Então, ρ é o NA dividido por epsilon, multiplicado pela carga do elétron, e quando eu integrar, então vai me dar ENA epsilon vezes x, mais uma constante de integração, que a gente chama de E0. Bom, analogamente no lado N, eu vou resolver a equação, a lei de Gauss também, né? Então, END epsilon x menos o epsilon zero, e agora eu sei que o campo elétrico, bem no meio da junção PN, onde o lado N e o lado P se encontram, o campo elétrico tem que ser igual. Né? Então, a gente iguala essas duas equações aqui, a gente obtém o valor dessa constante de integração, E0, né? E ela pode ser escrita tanto como ENAWP sobre ela. Lembrando que eu mostrei para vocês no slide anterior que NAWP é igual a NDWN, né? Que é simplesmente a condição de neutralidade da junção PN. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, professor. Legal. Bom, então a gente já tem o campo elétrico na junção PN. Agora, com o campo, a gente pode calcular o potencial. Lembrando que potencial é sempre uma diferença de potencial. Então, a gente sempre tem que definir onde está o zero do nosso potencial. Mas, então, se a gente integrar esse EX que a gente obteve aqui acima, a gente obtém o V de x, né, com uma nova constante de integração. E agora aqui a gente impõe que o potencial no começo da zona de depressão, no lado P, é zero. Esse é o zero que eu adotei. Eu podia ter posto o zero no lado N também, enfim. Ao gosto do freguês. É só uma questão que a gente sabe que a barreira de potencial que surge
na junção PN, ela impede o movimento de elétrons do lado N para o lado P, né? Então, por isso a gente mostra a barreira de potencial assim, mais alta do lado N do que do lado P. Bom, então a constante de integração pode ser obtida assim. E agora a gente tem a expressão para a barreira de potencial numa junção PN, né? Então, é uma parábola, né? No lado P e no lado N. Aqui está a nossa barreira de potencial. Bom, se você pegar, então, o potencial no final do lado N da zona de depressão, você tem uma medida da altura dessa barreira, que ela me diz qual é a energia que os elétrons têm que transpor para passarem do lado N para o lado P, ou a energia que os buracos têm que transpor para passarem do lado P para o lado N. Então, ela pode ser escrita dessa forma, né? ENDWN sobre 2ε, onde ε é a constante dielétrica do material, WN mais WP. Então, essa é a barreira de potencial da junção em equilíbrio. Que está aqui. Então, pessoal, esse desenho aqui, ele mostra para a gente uma barreira. Mas a lógica desse desenho é a seguinte: quando a gente coloca um semicondutor tipo N, então, eu sei que num semicondutor tipo N, como eu tenho elétrons livres em excesso na banda de condução do elétron livre, o nível de Fermi vai subir e vai ficar perto da banda de condução. É isso que acontece com um semicondutor dopado, conforme a gente já viu nas aulas anteriores. Por outro lado, quando eu tenho um semicondutor tipo P, eu tenho ausência de elétrons na banda de valência e, portanto, o nível de Fermi desce, né? Então, é como se eu pensasse no nível de água, né? Voltando para aquela análise que eu fiz com vocês. Então, eu tirei elétrons, eu tirei água, o nível desce. Eu coloquei elétrons, o nível sobe. E aí, quando eu coloco esses dois caras em contato, quando atingir o equilíbrio, o sistema, o nível de Fermi tem que ser o mesmo dos dois lados da junção. Então, a gente... O único jeito que eu tenho de desenhar esse nível de Fermi que tem que ser igual através da heterojunção, da junção, desculpa, homojunção. E que, ao mesmo tempo, tem que ser perto da banda de condução no lado N e perto da banda de valência no lado P. O único jeito de fazer esse desenho é como está aqui, ó. Então, eu tenho que entortar a banda de condução e eu tenho que entortar a banda de valência. Agora, eu tenho, então, um nível de Fermi que é constante, que é perto da banda de condução no lado N e que é perto da banda de valência no lado P, né? Então, esse fenômeno aqui, a gente chama de encurvamento de bandas. Com frequência, vocês vão ver, mesmo em textos em português, eles usarem banding, encurvamento de bandas, enfim. Então, agora, a gente pode ver aquela barreira de potencial ali, que a gente viu naquele gráfico. Então, olhem, ó, o elétron que está aqui no lado N,
para ele seguir para o lado P, ele precisa vencer essa barreira de potencial, né? Por outro lado, os buracos, para passarem do lado P para o lado N, eles precisam vencer essa barreira de potencial. Então, na verdade, enfim, a barreira de potencial do buraco intuitiva, né? Porque você fala assim, não, mas aqui a energia está menor. Gente, a energia aqui é menor do que aqui se você for um elétron. Se você é um buraco, a sua energia aqui é menor do que aqui. Tá? Simplesmente porque o elétron, na verdade, buraco não existe, né? Na verdade, o que existe é elétron. Então, se eu tenho um buraco aqui, para esse buraco ser preenchido, tem que vir um elétron daqui de baixo, subir a barreira também, e aniquilar esse buraco, e enfim, aí ele vai ter deixado um buraco para trás, aqui do lado N. Bom, num semicondutor intrínseco, a quantidade de elétrons livres é rigorosamente igual à quantidade de buracos livres na banda de valência. Então, se o material é puro, todos os elétrons na banda de condução vieram da banda de valência, não tem escapatória disso. Se você tem um semicondutor tipo N, os elétrons são chamados de portadores majoritários, né? E conforme a gente já viu, a concentração de elétrons acaba ficando muito maior do que a concentração de buracos. Não apenas porque eu coloquei impurezas ali que vão colocar elétrons na banda de condução do material, mas também porque esse excesso de elétrons vai começar a matar os buracos que estão ali na banda de valência pelo processo de recombinação. Então, quando você tem um semicondutor tipo N, não apenas a quantidade de elétrons é maior do que seria no semicondutor puro, como a quantidade de buracos é menor do que seria no semicondutor puro, né? De forma análoga para um semicondutor P. Os buracos vão ser os portadores majoritários e os elétrons são chamados de portadores minoritários, né? A gente já sabe estimar a concentração de elétrons e buracos em um semicondutor extrínseco, desculpem. E por isso, então, é a concentração de portadores no material puro, CNI, no material intrínseco, vezes uma exponencial. Então, essa exponencial aqui, EF, é o nível de Fermi no material extrínseco, e EI é o nível de Fermi no material intrínseco. Então, vamos ver, pessoal. Se EF for maior do que EI, significa que o nível de Fermi no material dopado subiu em relação ao material puro. Se o nível de Fermi subiu, é porque eu tenho elétrons na banda de condução, né? Então, esse é um material tipo N, portanto, essa exponencial aqui vai ser positiva, e a concentração de elétrons no semicondutor extrínseco vai ser maior do que era no semicondutor intrínseco. Por outro lado, se EF for menor do que EI, então essa exponencial é negativa, e a concentração de elétrons no semicondutor extrínseco vai ser menor do que a concentração de elétrons no semicondutor intrínseco, né? Ou seja, nesse caso aqui, se EF é menor do que EI, significa que o nível de Fermi do material dopado desceu, portanto, o material dopado ele está com excesso de buracos em relação a elétrons, né? E essa expressão aqui me mostra que a concentração de elétrons, então, vai ser mais baixa do que seria num semicondutor intrínseco, né? E de maneira análoga para a concentração de buracos, né? Dessa discussão toda, depreende uma propriedade importante que a gente viu, que diz que a concentração de elétrons
multiplicada pela concentração de buracos em qualquer semicondutor, seja na mesma proporção que a quantidade de elétrons aumenta, a quantidade de buracos diminui e vice-versa. Né? Bom, vamos voltar para a nossa junção PN. Então. Vamos pegar a concentração de elétrons no lado N, mas vamos longe da zona de depressão. Eu vou lá para longe da zona de depressão, num pedaço onde o semicondutor nem sabe que ele está ligado a um semicondutor tipo P. Então, naquela região, a concentração de elétrons vai ser alta e ela vai ser dada por essa expressão que a gente acabou de discutir. Por outro lado, se eu for no lado P, também longe da zona de depressão, a concentração... desculpa, a invasão aqui no quarto, gente. A concentração de elétrons no lado P é pequenininha, né? Então, nesse caso aqui, o EF, né, que é o nível de Fermi no material, ele é muito mais baixo que o EI. Né? Então, se a gente dividir essas duas expressões, a gente vai chegar na seguinte expressão. N de P0, que é a concentração de elétrons no lado P, longe da junção, dividido pela concentração de elétrons no lado N, longe da junção também, vai estar relacionada à exponencial de E vezes V0 sobre KBT, onde E vezes V0 é simplesmente a barreira de potencial da junção PN. Né? Então, aqui eu coloquei, veja a figura no slide anterior, que eu estou dizendo que o nível de Fermi no lado P menos o nível de Fermi no lado N é igual a E vezes V0. Então, vamos ver aqui o slide anterior. O slide anterior, na verdade, é esse aqui. Né? Então, o que a gente está mostrando aqui, o nível de Fermi aqui, menos o nível de Fermi aqui, vai dar a barreira da junção PN. Tá? Muito bem, a gente vai continuar trabalhando com isso. Até esse ponto tá claro, gente? Sim, professor. Tá sim. Sim. Até que sim. Tá bom. Se tiverem dúvidas, não hesitem em me perguntar, pode pedir para eu explicar de novo também, tá bom, gente? Bom, eu vou fazer a mesma coisa para a concentração de buracos, né? Então, no lado N, a concentração de buracos é pequenininha, no lado P, a concentração de buracos é grandona. Então, a razão entre essa diferença, ela está relacionada a essa exponencial da barreira de potencial. Então, a gente pode inverter qualquer uma dessas duas equações aqui, e a gente obtém o tamanho, a altura da barreira de potencial da junção, em termos da concentração de elétrons ou de buracos nos dois lados da junção PN. Bom, a gente já viu que num semicondutor tipo N, a concentração de elétrons é aproximadamente ND, e a aproximação de buracos é dada aproximadamente por NI ao quadrado sobre ND. Né? Então, se a gente substitui isso aqui nessas expressões, então,
No lado N, eu vou ter que o N0 é ND, e no lado P, eu vou ter que o NP0 é o NI quadrado sobre NA. Né? Então, substituindo isso aqui, eu vou ter NA vezes ND sobre NI quadrado. Bom, agora eu tenho uma expressão que eu já sei calcular. Né? O NI a gente já viu como calcula para um semicondutor intrínseco, e a concentração de aceitadores e doadores nos dois lados da junção PN, ela é dada. Né? É um dado de fabricação da minha junção. Então, a gente já sabe como estimar a barreira de potencial com base nesses valores. Bom, a gente pode continuar manipulando aqui as expressões para estimar a extensão física da zona de depressão. Né? Então, quanto maior for a barreira de potencial, maior vai ser a extensão física da zona de depressão. Ou seja, aquela região onde não tem nem elétrons, nem buracos livres. Então, usando a condição de neutralidade de carga de ambos os lados da junção, né, eu tenho simplesmente que a concentração de aceitadores vezes a largura da região de depressão no lado P é igual à concentração de doadores vezes a largura da zona de depressão no lado N. Então, manipulando essas expressões aqui, a gente consegue escrever que WN vai ser NA sobre NA mais ND, vezes W, onde W é o tamanho da zona de depressão toda, ou seja, WN mais WP é igual a W. E de maneira análoga para o WP. Bom, a diferença de potencial a gente já calculou alguns slides atrás. Ela é dada por essa relação aqui. Então, se a gente substitui essa expressão nessas daqui de cima, a gente vai obter que o tamanho da zona de depressão ele é proporcional a 2 vezes a constante dielétrica do material, a barreira da junção, né, raiz quadrada disso tudo. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Calcule o potencial de contato numa junção PN de silício, sendo que o lado P tem uma concentração de 10 a 18 aceitadores por centímetro cúbico, e o lado N, 2 ordens de grandeza menos de doadores. Vamos considerar a temperatura ambiente, então KBT é 0,026. Então, a gente usa a expressão que a gente obteve para a barreira de potencial. Né? A gente pode calcular a concentração intrínseca do silício, né? A gente já viu antes que é da ordem de 10 a 10, ou eu posso simplesmente usar essa expressão aqui para escrever uma expressão mais genérica para a barreira de potencial. Né? Então, vejam que aqui, nesse caso, a barreira de potencial, ela depende do NV e do NC, que são aqueles fatores multiplicativos que dependiam de KBT, mas que estão tabelados ali no Resende, no capítulo 5 do Resende, vocês acham. O gap do silício, que é da ordem de 1,12 eletronvolts, né? Então, pessoal, fazendo esse cálculo, a gente vai achar que a barreira de potencial nessa junção PN de silício é de 0,85 volts. Né? É uma barreira alta. Né? Se você pensar que o gap do silício é 1,12 eletronvolt.
Outro exemplo. Considere uma junção PN de silício, tendo uma seção reta circular de diâmetro de 200 micrômetros. Calcule a espessura da região de carga espacial, ou zona de depressão, o campo elétrico máximo e a capacitância. Eu não vou entrar nessa discussão, porque acho que para os nossos propósitos aqui não é muito importante isso. Mas então, vamos lá. Para calcular o tamanho da zona de depressão, a gente já viu a expressão ali, em termos do V0, né? Então, o V0 é 0,85, duas vezes a constante dielétrica do silício, que é 11,8, né? Aqui a constante dielétrica do vácuo, isso daqui é a carga do elétron, E, né? E aqui 1 sobre NA, mais 1 sobre ND, que é a concentração de doadores e de aceitadores. Então, resolvendo isso, a gente vê que a espessura da zona de depressão é 0,33 micrômetros, né? Ela até que não é tão pequena assim, se vocês pararem para pensar, né? 0,33 micrômetros já está perto aí da espessura de um fio de cabelo, ou seja, o cabelo é da ordem de 1 micrômetro, então essa zona de depressão ela é quase visível a olho nu, digamos assim, né? Tudo bem que eu não consigo ver cabelo, por isso que eu tenho muito, mas vocês que são mais novinhos devem conseguir ver um fio de cabelo. Item B, ele pede o campo elétrico máximo da junção. O campo elétrico máximo, ele é dado justamente no ponto x igual a 0, né? Onde o lado N e o lado P se encontram. Então, a gente calculou as expressões para o campo elétrico aqui, né? Então, ela vai ser simplesmente 2V0 dividido por L, onde V0 é a altura da barreira e L é o tamanho, né? Então, o campo elétrico máximo vai ser de 5,2 vezes 10 a sexta volts por metro, né? É um campo elétrico bem alto, gente. Então, em condições experimentais, a gente gerar um campo desses não é fácil. Bom, perguntas até aqui? Então, vamos ver mais um exemplo. Um diodo de junção PN tem uma concentração de 10 a 16 átomos aceitadores no lado P e 10 a 17 doadores no lado N. Qual vai ser o potencial de barreira para os semicondutores germânio, silício e arseneto de galho, né? Então, se a gente olha aqui na expressão que a gente obteve para o V0, ela é dada em termos das concentrações e das concentrações de dopantes no lado D e no lado A, né, aceitadores e doadores, e pela concentração de portadores livres no material intrínseco, né? Então, a gente pode calcular aqui a concentração de portadores no material intrínseco, ou a gente pode usar aquela expressão que a gente obteve alguns slides atrás, em termos do gap do material, essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui, né? EG sobre E, KBTE, NC, NV, NA, ND, né? Onde NC, NV também são calculados. Então, a gente vê que com as mesmas concentrações de doadores e aceitadores, no germânio, no silício e no arseneto de galho, a altura da barreira de potencial da junção
varia de maneira muito intensa. Muito bem. Então, pessoal, a gente pode... quando você tem... olha aqui a concentração de portadores, né? Então, o germânio tem um gap menor que o silício, que tem um gap menor do que o arseneto de galho. Então, por conta disso, a concentração de portadores livres nesses materiais, ela é inversamente proporcional ao gap do material, né? Não é linearmente proporcional, mas varia em sentido oposto, digamos assim. Bom, então, essa notação P mais N significa que é uma junção PN, onde o lado P é dopado em concentrações maiores do que o lado N, né? Então, a concentração de aceitadores no lado P é muito maior que a concentração de doadores no lado D. A gente também pode ter uma junção PN+, que significa que eu tenho muito mais doadores do que eu teria aceitadores. Então, ele está pedindo aqui, uma vez que o total de carga em ambos os lados da junção metalúrgica deve ser igual, que é a condição de neutralidade de carga, é claro que a zona de depressão essencialmente se estende no lado N. De acordo com a equação, quando ND é muito menor do que NA, né? Então, vocês lembram que a gente escrevia ali 1 sobre NA mais 1 sobre ND, é uma outra maneira de escrever essa relação aqui, sem tirar o mínimo múltiplo comum, como a gente fez aqui, né? Então, 1 sobre NA mais 1 sobre ND. Então, como NA é muito maior do que ND, 1 sobre NA vai para zero e eu fico só com 1 sobre ND. Então, o W0 vai ser 2ε0 vezes 0 e ND. Então, isso daqui significa o quê, pessoal? Como NA é muito maior do que ND, eu preciso de um pedacinho muito pequeno da zona de depressão no lado P para igualar a carga no lado positivo, no lado doador, né? Então, é só isso que quer dizer, que o WP aqui vai ser muito pequenininho e o WN tem que ser grande, uma vez que o NA é grandão e o ND é pequenininho. Tá? É só isso que está dizendo aqui. Então, manipulando a equação, a gente vai ficar com essa expressão. Né? E ele pergunta, qual é a largura da zona de depressão nessa junção PN, que foi dopada com 10 a 18 aceitadores e 10 a 16 doadores. Então, 2 ordens de grandeza de diferença, que não é pouca coisa de diferença. Bom, então, a barreira de potencial a gente calcula do jeito habitual, né? Sendo que a concentração de portadores livres no silício intrínseco é 10 a décima. Então, essa barreira vai dar 0,83. Substituindo nessa equação aqui em cima, a gente conclui que a zona de depressão é 0,33 micrômetros, basicamente toda no lado N.
A gente não precisava ter feito nenhuma dessas aproximações aqui, né? Nada me impede de usar aqui o NA, já que eu tenho o NA. Então, se vocês quiserem, pode até fazer como um exercício para ver o quanto muda isso daqui. Simplesmente substituir o NA. Perguntas até aqui, gente? Não? Não. Então. Quinto exemplo. Olha como eu estou exemplar hoje. É uma outra forma de deduzir a expressão para o potencial de barreira. Então, quando a junção de barreira está em equilíbrio, não existe corrente líquida, corrente resultante, através da junção PN. Ou seja, a corrente de arraste, a corrente de deriva de buracos, devido ao campo intrínseco EX, é balanceada pela difusão de buracos por causa do gradiente de concentração dP/dx. Podemos, então, colocar a concentração, as densidades de corrente total de elétrons e buracos, corrente de deriva e corrente de difusão, através da zona de depressão como sendo zero. Então, vamos pensar primeiro só em buracos, né? Então, E vezes P de x vezes μh vezes E de x, isso daqui é a corrente de deriva. Ela é devida ao campo elétrico que se formou na junção. Ela empurra buracos do lado N para o lado P, e ela empurra elétrons do lado P para o lado N. Só que a gente sabe que tem muito pouquinho elétron no lado P, e que tem muito pouquinho buraco no lado N. Então, por isso, essa corrente aqui é baixa. Por outro lado, eu tenho uma corrente de difusão, né, que é a constante de difusibilidade vezes o gradiente na concentração de buracos ou de elétrons, né? E essa corrente, ela tem sentido contrário à corrente de deriva, a corrente de difusão tem sentido contrário à corrente de deriva. E quando o sistema estiver em equilíbrio, essas duas correntes se equivalem. Aqui no caso eu estou pensando só em buracos, mas obviamente eu posso escrever uma equação idêntica para elétrons. Bom, o campo elétrico é definido como sendo o gradiente do potencial, né? Então, substituindo isso, a gente vai ter aqui dV dx, dP dx, então agora a gente escreve essa equação diferencial, né? E a gente pode ainda usar a relação de Einstein. Então, essa relação de Einstein, ela associa a mobilidade com a constante de difusão e o KBT, né? Então, essa aqui é a relação de Einstein, tá? Se vocês nunca viram antes a relação de Einstein, não se preocupem, apenas assumam que ela é verdadeira. Então, a relação de Einstein ela é escrita, em geral, em termos de μ, que é a mobilidade, né? μ sendo igual a constante de difusibilidade vezes a carga elétrica dividida por KBT. Opa! Então, eu vou substituir isso na equação aqui de cima. Então, aqui onde eu tenho... eu passo esse μh, eu divido todo mundo aqui por μh. Então, eu vou ter D dividido por μh, que vai ser KBT sobre E. Né? O E cortou com esse E daqui. Então, eu vou ter que menos EPdV menos KBT-dP é igual a zero. Né? Então, a gente pode integrar essa equação. Então,
No lado P, quando eu integrar a concentração de buracos, vai me dar PP0, e o potencial nessa região é V0 por definição. Lembrem que a gente colocou que o potencial da barreira, ele valia 0 no começo da zona de depressão no lado P. E no lado N, no fim da zona de depressão, no lado N, a barreira de potencial valia V0, e, portanto, a concentração de buracos vai ser PN0, que é a concentração de buracos no semicondutor longe da junção. Né? Então, aqui, fazendo essa integral, né? Então, de 0 até V0, né? Então a gente vai chegar nessa expressão aqui, que é simplesmente a expressão que a gente já derivou, tá? Pessoal, eu só estou fazendo a mesma coisa aqui, mas eu achei que é interessante vocês verem a expressão para a corrente de deriva e a expressão para a corrente de difusão. Isso vai ficar importante mais para frente, tá? Então, o propósito desse exercício, é claro que a outra dedução que a gente fez da barreira de potencial é muito mais simples, mas essa dedução aqui, ela tem o mérito de mostrar para a gente de maneira clara a expressão da corrente de deriva e a expressão da corrente de difusão. Então, de um ponto de vista da figura física do que está acontecendo, essa dedução é mais rica. Tudo bem? Sim. Legal. Então, legal, pessoal. Até agora, eu estou falando para vocês da junção PN neutra. Né? Só que em dispositivos eletrônicos, a junção PN não vai ser neutra. Ela vai ser polarizada. Significa que a gente vai adicionar um campo externo nessa junção PN. Esse campo externo, ele pode ter tanto o mesmo sinal que o campo intrínseco que está aqui, e, portanto, ele vai se somar a esse campo nativo da zona de depressão, aumentando ele, ou ele pode ter sinal contrário a esse campo interno da zona de depressão e diminuir ele. E aí, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer se eu colocar um campo externo que aumenta esse campo que está desenhado aqui, e se eu colocar um campo externo que é contrário a esse campo aqui, né, esse campo que vai do lado N para o lado P, e diminui esse campo externo? O que vocês acham que vai acontecer? Então, pensem em termos da corrente de deriva e da corrente de difusão que a gente acabou de discutir. Além do ponto positivo. Quem se arrisca? Giovana, você se arrisca? Qual das Giovanas? Você, já que você respondeu. Eu pensei, professor, não sei, que a corrente de... Se a gente colocar um campo externo e a gente está mexendo na zona de na região de depressão, certo? O senhor comentou. Sim. Eu acredito que essa corrente de condução ela vai ser prejudicada se a gente
modifica essa região de depressão. Muito bem. E a de deriva vai ser favorecida. A de deriva é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, nessa imagem aqui, Giovana? Deixa eu ver. A de deriva é devida ao gradiente de concentração ou ela é devida a esse campo elétrico aqui? Ao gradiente de concentração? A corrente de deriva é devida ao campo elétrico. O gradiente de concentração é a corrente de difusão. Então, esse campo elétrico aqui nessa figura, Giovana, ele está empurrando os elétrons de que lado para que lado? Da região N para a região P, se eu não me engano. Setinha do campo. Ela está empurrando os elétrons daqui para cá ou daqui para cá? Da região N para a região P, certo? Eu tô pelo celular aqui, eu tô dando zoom na imagem. Isso. Você que foi a primeira a chegar na aula de hoje, tá aí? Ah, você estava com o microfone quebrado, né, Larissa? Então, a outra Larissa. A Larissa com sobrenome japonês. Então, professor, que se a gente raciocinar pelo campo, né, aí as cargas negativas estão na esquerda e as positivas na direita. Aí eu estava pensando nesse raciocínio, né, do P para o N. Larissa? Oi, a minha internet está muito ruim. Eu já caí uma vez. Na outro sentido, entendeu? Porque tem um sinal negativo na carga do elétron. Então, olha aqui, o campo elétrico aqui está apontando do N para o P, certo? Uhum. Significa que o elétron vai no sentido oposto. Ele vai do P para o N. Corta um pouco a explicação, professor, que minha internet está meio ruim, mas meu raciocínio estava certo? Foi isso? Eu vou explicar de novo, Larissa. Okay. Olha, como a carga do elétron é negativa e a força elétrica é Q vezes E, então a força num elétron vai ter sempre direção contrária ao campo, ao sinal do campo. Então aqui, olha, o campo está indo do lado N para o lado P. Olha essas setinhas. Então a força no elétron, por causa desse campo aqui, ela sempre vai ser no sentido contrário a essas setinhas. Ah, tranquilo, beleza. Então, o elétron vai do lado P para o lado N. Então, por outro lado, o gradiente de concentração, ele vai do lado N para o lado P. Porque no lado N eu tenho um porrilhão de elétrons, e no lado P eu não tenho quase nada de elétrons. Então, a corrente de difusão, ela tem sentido contrário à corrente de deriva. No equilíbrio, essas duas correntes se igualam. Mas quando eu aplico um potencial que diminui essa barreira aqui, ou seja, se eu aplico um potencial que é contrário ao potencial dessa zona de depressão, qual corrente que eu vou favorecer? Da esquerda para a direita
ou da direita para a esquerda? Da direita para a esquerda? Eu vou favorecer a corrente da esquerda para a direita. Quem falou? Foi o Gustavo? Eu, Guilherme, professor. Guilherme. Guilherme. Não, desculpa, Guilherme. Você está certo. Eu vou favorecer da direita para a esquerda. Né? Porque os elétrons do lado P, eles só vão para o lado N por causa desse potencial. Se eu diminuir esse potencial, aí eles têm menos força para ir do lado P para o lado N. Por outro lado, o que impede os elétrons de irem do lado N para o lado P é essa barreira aqui que está contrária a eles. Né? Olhem só, a direção do campo é essa, e ela empurra os elétrons no sentido contrário. Eu acabei de falar para vocês. Só que se eu diminuo esse potencial, então mais elétrons vão conseguir sair do lado N e ir para o lado P. Né? E vice-versa, quando eu aplico um campo que aumenta esse potencial aqui dentro. Então, se eu aplico um campo que aumenta esse potencial aqui dentro, aí eu vou diminuir ainda mais o fluxo de elétrons do lado N para o lado P. Isso para vocês, gente? É meio confuso, né? Mas está claro sim, professor. É meio confuso porque vocês têm que pensar um pouquinho. Na primeira vez que a gente vê, não é simples. Ele não é tão trivial, né? Mas pensem no sentido que eu estou falando para vocês. Bom, corrente de difusão é da concentração alta para concentração baixa. Corrente de deriva depende do sinal do campo elétrico. Né? Então, a corrente de difusão é para cá e a corrente de deriva é para cá. Se eu diminuo esse campo elétrico, a corrente de deriva diminui. Por outro lado, a barreira que impedia a corrente de difusão diminui. Então, eu aumento a corrente de difusão e eu diminuo a corrente de deriva. Agora, se eu aplico um campo que tem o mesmo sinal desse campo intrínseco que está desenhado aqui, aí eu dificulto ainda mais que os elétrons vão do lado N para o lado P, porque a barreira aumentou. E aí eu facilito que elétrons do lado P passem para o lado N. Só que tem um problema, pessoal. Tem um problemão. Eu tenho muito elétron aqui no lado P? Não. Não. Eu tenho pouquíssimos elétrons no lado P. Então, eu posso pôr o campo mais poderoso que eu quiser aqui, que essa corrente vai ser sempre pequena, porque tem pouco elétron no lado P. Então, você pode pôr o campo mais fodido que você quiser aí, que o fluxo de elétrons do lado P para o lado N, uma hora vai saturar e não vai aumentar além daquilo. Agora, quando você aplica um potencial que diminui o potencial interno da zona de depressão, aí sim, aí você vai favorecer o fluxo de elétrons do lado N para o lado P, e o fluxo de buracos do lado P para o lado N, e esses fluxos, eles têm um grande potencial de aumentar. Então é isso, gente. Aqui está a minha junção PN neutra. Aqui está a junção PN quando eu aplico um campo que se opõe ao campo intrínseco dela, portanto a barreira de potencial diminui. E aqui eu tenho a junção PN quando eu aplico um campo que tem o mesmo sentido do campo interno,
então o campo total aumenta, a barreira total aumenta, né? E aí, nesse caso, a corrente vai ser pequenininha, porque é elétron indo do lado P para o lado N, e buraco indo do lado N para o lado P, né? Então, cuidado aqui, pessoal, que isso é meio enganador. Quando o campo externo que a gente aplica diminui o potencial da barreira, a gente chama de polarização direta. E vocês vão falar, mas porra, professor, o campo que você está aplicando, ele tem sentido contrário ao campo interno. Por isso que o campo resultante diminui. E você está falando que isso é direto. E quando o campo que você aplica tem o mesmo sentido que o campo interno, você chama de polarização reversa? Eu vou falar, pessoal, porque isso tudo é pensado em termos de corrente resultante. Então, como nesse caso aqui a corrente aumenta, eu chamo de polarização direta, e como nesse caso aqui a corrente diminui, eu chamo de polarização reversa. Tudo bem? Ok. Tudo bem. Tá. Não vão confundir isso. Bom, então aqui outro GIF. O campo reduz ou aumenta a barreira de potencial. Então aqui eu tenho um campo que está aumentando a barreira de potencial, ó. É um campo reverso, né? E agora aqui eu tenho um campo direto, e o campo direto diminui a barreira de potencial. Olha o encurvamento de bandas diminuindo, e olha a espessura da zona de depressão também diminuindo. Então, aqui, neutro, né? Eu tenho aqui os elétrons no lado N, não conseguem mais atravessar a zona de depressão, os buracos no lado P também não. Aí, quando eu aplico o campo direto, eu diminuo a zona de depressão, os elétrons do lado N começam a passar para o lado P, e os buracos do lado P começam a passar para o lado N. A corrente aumenta. Com o campo direto, o fluxo de carga através da junção aumenta, e com o campo reverso, o fluxo diminui. Muito bem. Perguntas até aqui, gente? Não, professor. Legal. Então, vamos lá, gente. Polarização direta. O potencial resultante através da barreira é reduzido, pois o campo aplicado tem sentido oposto ao campo intrínseco da junção. A corrente I entra pelo contato metálico no lado P e sai pelo contato metálico no lado N. Né? Longe da junção, a gente tem apenas portadores de corrente de deriva, que é formada por portadores majoritários, ou seja, elétrons no lado N e buracos no lado P. A barreira da zona de junção vai ser V0 menos V, onde V é o potencial externo que eu estou aplicando pela bateria. Né? Os elétrons vão penetrar a zona de depressão, neutralizando os doadores ionizados. Analogamente, os buracos vão penetrar a zona de depressão no lado P, neutralizando os aceitadores negativos. Então, é por isso que a barreira diminui. Porque os meus doadores e os meus aceitadores vão capturar elétrons, vão capturar buracos, vão perder a carga dele. A zona de depressão vai diminuir de tamanho físico, né? Então, esse V0 aqui vai passar a ser V0 menos V.
buracos vão atravessar a zona de depleção e penetrar o lado N, e elétrons vão penetrar o lado P, né? Onde eles passam a ser portadores minoritários. Então, se a gente pegar aquelas expressões que a gente deduziu para o PN0 e para o PP0, a gente consegue mostrar que agora a expressão vai ficar com essa carga, é só eu subtrair o V da barreira de potencial. E, portanto, a concentração de buracos vai variar com essa expressão. Eu acho que já está bom por aqui, gente. Acho que já tem muita informação para vocês. E na próxima aula a gente retoma a partir daqui. Tá bom? Alguma pergunta? Como é que eu tiro esse negócio daqui? Pronto. Professor, acho que a Larissa Vasquez mandou uma pergunta no chat. O senhor quer que eu leia? Lê para mim, por favor. Ela só perguntou ela falou assim, vi que temos que entregar o resumo para o seminário 2 daqui 2 semanas. O senhor poderia falar um pouco sobre o segundo seminário e se temos que entregar 2 resumos ou apenas um? Acho que deu para o senhor ver, né? Deu. Bom, gente, para o segundo seminário vale o mesmo que valeu para o primeiro, né? A diferença do segundo seminário é que o tema é livre. Então, o primeiro seminário, eu dei para vocês a possibilidade de escolha de qualquer tema, desde que ele seja um tema feito ao nosso curso. Mas, mesmo assim, pode acontecer de mais de um grupo querer falar do mesmo tema, né? E aí, se mais de um grupo quiser falar do mesmo tema, eu vou priorizar o grupo que apresentar o melhor resumo. Então, se vocês me mandarem um resumo só, e for igual ao resumo de um outro grupo, que fizer um resumo mais completo, mais promissor, eu vou escolher outro grupo e vocês vão ter que correr atrás de um segundo tema. Então, eu acho que vocês ganham tempo se vocês já fizerem essa prospecção de 2 temas. Tá? Eu não quero impor nada, mas eu acho que é prudente vocês me mandarem 2 resumos. Tá bom? Agora, enfim, se quiserem mandar um só, mandem. Mas isso pode atrapalhar vocês mais para frente. Tá bom? Se vocês confiam muito na qualidade do resumo de vocês e querem mandar um só, tudo bem. Não vou penalizar ninguém por isso. Tudo bem, Larissa? Esclareci? Ela disse obrigado aqui no chat, professor. Legal. Mais alguma questão de alguém? Não? Então, boa noite, gente. A gente se vê na quinta-feira. E é isso. Bom descanso para vocês. Boa noite, para o senhor também. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigada.